e declaro, portanto, aberta a nossa sessão de hoje, dia 6 de agosto. Nós temos eu pergunto aos colegas se tem algum acréscimo a fazer à ata da última sessão. Não. Aprovada. Pergunta à senhora secretária se há algum pedido de sustentação a não ser aqueles dos advogados. Não, só aqueles que se apresentaram. Tem um advogado que se faz presente também, mas é um daqueles que lhe mandei. Tá certo. Então, eu vou apregoar o primeiro processo da nossa pauta, que é a apelação Silvio 0800-97394-2022, que é o primeiro da pauta, diga-se de passagem, da nossa pauta também. 94/2022, que tem como apelante André Augusto Matos Branco, apelado Epvida, Assistência Médica Limitada e outros, e relatoria do desembargador Paulo Velten, a quem passo a palavra. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, desembargadora Oriana, ao doutor Fileno, servidores e servidoras, advogados e advogadas presentes. Presidente, esse caso aqui, o que eu estou dizendo aqui de forma bem objetiva no relatório? É uma apelação interposta contra a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Civil da Comarca da Capital, que, verificando a ocorrência de litispendência em relação ao processo que especifica e que tramita na 12ª Vara Civil deste foro, também extinguiu o feito sem resolução do mérito. Nas razões do recurso, o apelante André Augusto Matos Branco, ele sustenta existir fato novo, consistente na negativa de autorização de procedimento denominado iodoterapia, em momento posterior à concessão de tutela de urgência, motivo pelo qual entende haver pedidos e causa de pedir distintos da presente demanda em relação à demanda anterior. A apelada apresentou contrarrazões, aduzindo que a sentença deve ser mantida, pois, no seu modo de ver, há completa identidade entre as duas ações ajuizadas pelo recorrente, restando, portanto, configurada a mencionada litispendência. É, em síntese, o relatório, presidente. Eu peço ao senhor advogado que se apresente, declinando o nome da OAB, e franqueio-lhe a palavra pelo prazo regimental. Agradeço, senhora presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos. Para fim de registro, me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado regularmente inscrito na OAB do Maranhão 11.579, e vou sustentar aqui as contrarrazões da pedido de assistência médica, né? Eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos os presentes, desembargadores, faço aí na pessoa da presidente, cumprimento o membro do Ministério Público, servidores, colegas advogados. Excelências, prometo ser muito breve aqui nessa sustentação, até porque o relatório do relator desembargador Paulo Velter também foi muito objetivo, e de fato é uma apelação civil aí que tem a pretensão de reformar essa sentença que extinguiu o feito pela litispendência, né? Uma consulta processual rápida dos dois processos, de fato, é uma demanda que é sobre tem identidade de pedidos, né? Objeto de pedir, porque consiste no custeio de uma terapia, né? De iodoterapia, e sustenta a parte apelante que houve negativa por parte, um fato novo, que uma nova negativa por parte da operadora em custear essa terapia. Nós entendemos aqui que há, de fato, a litispendência, porque por conta dessa igualdade de pedidos, e que, já confundindo um pouco com o mérito, de fato não houve negativa de sequer dessa segunda, né, desse segundo pedido dessa terapia. E ainda que houvesse, excelências, como é o mesmo tratamento, o beneficiário ele continua realizando o tratamento de câncer com a mesma terapia, essa suposta, né, negativa deveria ser noticiada no processo originário, né, o processo que nós entendemos que ensejou aí essa lei de dispendência. Portanto, excelências, nós entendemos que a manutenção
da sentença, ela de fato é a medida que deve ser adequada aqui a esse presente processo. E quanto já adentrando na parte do mérito, que também foi objeto do recurso, nós entendemos que, ainda que se considere que houve negativa por parte da operadora, que nós entendemos que não houve, de fato, sequer uma prova documental, nesse sentido de que houve negativa por parte da operadora em relação ao custeio dessa terapia, o objeto em si que o beneficiário discute é que ele não pretende realizar essa terapia num município diverso da sua residência, né? Sob a justificativa que ele deveria ter custos para ir para o outro domicílio para realizar essa terapia, e nós entendemos que não merece prosperar esse argumento, porque, de acordo com a resolução 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a operadora ela pode fornecer tratamento em domicílio diverso da residência do beneficiário, desde que arque com os custos, né, desse tratamento, inclusive do acompanhante. E no primeiro processo, a gente, inclusive, salientou essa questão de que, de fato, foi ofertado para que ele fizesse essa terapia lá no município de Teresina, num hospital de referência da operadora, e que todos esses custos seriam suportados, tanto dele, do deslocamento, da sua estadia e alimentação, tanto dele como do acompanhante, seriam, né, as expensas da operadora. Então, entendemos também que o argumento para que ele faça essa terapia num hospital não credenciado da operadora também não merece prosperar. Então, excelências, basicamente seriam essas as razões que nós gostaríamos de ratificar aqui na tribuna, né? E eu finalizo aqui a minha sustentação pedindo um improvimento aí do recurso de apelação da parte autora. Agradeço e devolvo a palavra aí, presidente. Obrigado, doutor Raimundo. Como se manifesta o procurador da Justiça? Senhora presidente, o Ministério Público foi dispensado da manifestação, mas, examinando o processo, eu verifico que o magistrado de base teve razão em reconhecer a litispendência, muito embora existam 2 laudos assinados pelo mesmo médico, o tratamento é o mesmo. A primeira ação encontra-se pendente de julgamento de apelação, sujeita, inclusive, às imposições de multa, se acaso descumprida a decisão. Então, o Ministério Público vê que, no caso, ocorre a litispendência fixada pelo artigo 337 do Código de Processo Civil, inciso 6º, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o Ministério Público... Por não, desembargadora. Não, desculpe, doutor Fileno, eu conclua, por favor. Nesse sentido, o Ministério Público se manifesta pelo não provimento do apelo. Obrigado, doutor Fileno. Como voto o relator? Presidente, esse aí me parece que é um daqueles poucos casos que ainda remanescem, doutor Fileno, que eu não encaminhei para a procuradora. Nós estamos encaminhando todos agora. Esse caso aí, o doutor Fileno, ele foi muito claro. É exatamente isso aí, presidente. A questão toda é que a parte ingressa com a ação, ela obtém a liminar favorável a ela, para que ela possa fazer esse tratamento. Aí, passado algum tempo, ela, diante de uma nova recusa que a operadora do plano oferece, segundo ela informa, ela, ao invés de peticionar nos autos, comunicando ao juízo, porque aí se trata da hipótese de pedidos implícitos lá do artigo 323 do Código de Processo Civil, você tem uma relação de trato sucessivo, o que ela faz? Ela ingressa com uma nova ação, reproduzindo o mesmo pedido diante da mesma causa de pedir. O que diz o artigo 323 do Código de Processo Civil? Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido
independentemente de declaração expressa do autor. Então, eu não entro com uma ação a cada nova recusa. É lá naquele processo, onde ele já tem a tutela a favor dele, é que ele tem que comunicar ao juízo e exigir o cumprimento da decisão já proferida. Então, com razão, o juízo vai reconhecer que o caso é de litispendência, e eu, inclusive, em razão da sessão, já chequei no PJE e ele já tem, inclusive, sentença favorável, né, no processo, e o recurso já foi também julgado, né? Em março, processo da relatoria do desembargador Zé Gonçalo Souza Filho, que reformou em parte a decisão. Então, a questão é essa, né? Ao tempo em que ele ingressa com a segunda ação, ainda não havia sentença. Então, havia, portanto, uma causa pendente, né? Nessa perspectiva, presidente, desembargadora Oriana, e na linha aqui do parecer ministerial apresentado em banca, é que eu estou conhecendo, mas negando provimento ao recurso. Obrigado, desembargador Paulo. Como vota a desembargadora Oriana? Eu voto com o relator, porque está com a requisa. Obrigado, desembargador Oriana. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado, pedindo ao doutor Raimundo que fale com o seu cliente para não insistir na recusa, né, desembargador Paulo? Para diminuir o trabalho da justiça. É porque agora ele vai poder ter uma nova ação. Pois é. Mas para diminuir esse trabalho da justiça, por favor, não pensemos em inovação. E proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Obrigado, excelente. Boa tarde, boa sessão a todos. Obrigada. O segundo processo que foi pedido sustentação e, portanto, preferência, é o quinto da nossa pauta, que é da minha relatoria e que passo a proclamar. Só um minuto. É o processo número 082914291 de 2022, que tem como parte apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, e no outro polo, Carissa Veri Pacheco. Faço, portanto, o breve relatório do pedido. Trata-se, nesse caso, senhores, de uma apelação interposta pela Caixa e também pela Carissa Veri Pacheco contra a sentença do juízo da 14ª Vara Civil do Termo Judiciário de São Luís, que julgou parcialmente procedente pedidos formulados, tornando definitiva a tutela outrora deferida para condenar a primeira apelante, no caso a Cassi, ao pagamento da importância de R$ 8.000 a título de danos morais. Diz a senhora Carisa, na origem do processo, que esta detém um diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, com um quadro de sintomas psicóticos. E, de seu histórico, há também a consignação de refratariedade à medicação e a ideação suicida. Continua apontando que foi prescrito pelo seu médico, de forma, em caráter de urgência, um tratamento de eletroconvulsoterapia, chamada, em resumo, ECT, para ser mais simples, em 3 sessões por semana, mas que, no entanto, o plano de saúde, no caso, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a CACI, negou sob a justificativa de que não integrava o rol de procedimentos médicos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Argumenta a primeira apelante, por seu turno, a CACI, que essa negativa se deu no exercício de um direito, pois não estaria previsto no contrato, e tampouco como obrigatoriedade de cobertura pelo tratamento relacionado ao rol de procedimentos e eventos da saúde da ANS. Diz ainda
que os planos de saúde, no caso especificamente da CACI, por ser de autogestão, não podem ser compelidos a custear tratamento além daqueles descritos no rol da ANS, sobre pena de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Afirma, portanto, que que a negativa de cobertura foi lícita, não ensejando danos morais, notadamente rei ipsa, e que a sentença, assim, deve ser reformada. Já a segunda apelante, ela diz que a cobertura, evidentemente, foi ilícita, né? Porque ela busca o tratamento prescrito pelo médico encarregado, que o plano de saúde, portanto, não pode dizer o que pode e o que não pode para recuperar a sua saúde, ser usado, utilizado como metodologia ou com método de tratamento para o resgate de sua saúde, e que, portanto, a negativa por parte do plano de saúde é ilícita e caberá, portanto, a compensação pelos danos morais e danos materiais pelo que passara. Diz ainda, finalizando, que a verba honorária não faz uso ao trabalho realizado e pede, portanto, que seja fixado por equidade ou que seja subsidiariamente fixado em 20% do valor da condenação, 20% do valor da condenação. Bem, basicamente são essas razões que justificam o apelo de uma parte e da outra também. Eu pergunto à senhora secretária se o advogado ou advogados que pediram a sustentação se fazem presente na sala. Sim, o advogado da segunda apelante, da Carissa, se faz presente Daniel Brooks, para fazer sustentação oral. Portanto, doutor, se apresente o nome completo e sua OAB, e a palavra está franqueada pelo prazo regimental. Daniel Bru, advogado representando a autora e apelante, a senhora Carissa. Saúdo a todos na presença da presidente, doutora Sônia Maria Amaral, a quem eu desejo um bom trabalho e agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui à frente de Vossas Excelências para poder tratar de um assunto que, por deveras, é novo. O objeto da apelação da autora, ela visa a majoração dos danos morais. Nós estamos falando aqui de negativa de acesso à saúde, mas não é qualquer negativa de acesso à saúde, não foi uma consumidora que precisou realizar um exame ou uma internação hospitalar, não, é uma autora que por diversas vezes tentou o autoextermínio devido à sua refratariedade à medicação. O que é a refratariedade? A medicação, devido à depressão profunda, deixa de fazer efeitos e ela precisa de um protocolo combinado, medicamentoso e terapêutico. E é aí que surge a terapia eletroconvulsiva, né? A ECT, que foi negada pela CACI. O que nos surpreende é que, além da CACI negar administrativamente, durante o decorrer do processo, por diversos momentos, tentar diminuir a eficácia da terapia eletroconvulsiva, deixou de descumprir a liminar, o que trouxe piora no quadro clínico da autora. Então, administrativamente, a CACI negou. E durante o curso do processo, negou mais uma vez. E tal cenário foi comprovado nos autos. Foi noticiado em primeiro grau. A sentença ratificou a tutela de urgência, confirmando seus termos, tornando definitiva, e determinou dano moral de R$ 8.000. Ocorre que este tribunal, em caso de não tão grande gravidade, já determinou negativa de acesso à saúde no valor de danos morais de R$ 20.000. Então, aqui nós temos uma decisão
que não atende o biomo, a questão da razoabilidade, proporcionalidade que cabe ao dano moral. Além disso, eu trouxe nos memoriais e na minha sustentação algo que é relativamente novo, que se chama a teoria da adequação inflacionária. O que isso quer dizer? Em 2019, quando o doutor Raimundo Marques determinou que uma indenização por negativa de acesso à saúde correspondia a R$ 20.000, 5 anos depois, R$ 20.000 não é a mesma coisa. O poder de compra do brasileiro, 5 anos depois, diminuiu consideravelmente. Então, se nós pegássemos o valor de R$ 20.000 e colocássemos, como eu cito aqui nos meus memoriais, o link ao site do IBGE, para a gente saber o valor da moeda, esses R$ 20.000, na verdade, hoje, eles seriam R$ 23.000. Mas, se fossem R$ 10.000, colocando de 2019, como outras decisões do nosso Tribunal de Justiça do Maranhão, reconheceu a indenização razoável e proporcional de R$ 10.000 em caso de negativa de acesso à saúde. Em 2019, este tribunal entendia que era, em alguns casos, R$ 10.000. Certo, mas quanto equivale R$ 10.000 nos dias de hoje? É aí que vem a teoria da adequação inflacionária. A nossa moeda mudou, a nossa moeda vale muito menos. Então, R$ 10.000, se nós aplicássemos a inflação de 2019 para cá, seria R$ 13.287,27. Em contrapartida, hoje, e aqueles R$ 10.000 de 2019, eles equivalem a R$ 7.550,11. Teoria da adequação inflacionária. O poder de compra do brasileiro diminuiu consideravelmente. Essa tese ela foi aprovada em 2022, e ela vem se difundindo nos tribunais da nossa federação. Algo que corrobora com isso, se nós observássemos, podemos observar a Coca-Cola. Em 2017, a Coca-Cola, ela vinha numa embalagem com 350 ml. E no mesmo ano, ela caiu para 310 ml. Perdemos 40 ml, mas o preço continuou a mesma coisa. A inflação velada bem aqui nos produtos. Isso aconteceu também numa batata que eu gosto bastante. Eu lembro muito bem quando eu saía do Marista, lá no centro, eu ia nas Americanas e eu comprava uma batata Pringles. Essa batata custava R$ 3,83. Hoje a batata Pringles diminuiu de tamanho e ela custa R$ 12 no Mateus. Então, o nosso poder de compra diminuiu. Se nós continuar, se o nosso tribunal, nosso egrégio tribunal, continuar mantendo decisões de R$ 8.000, R$ 10.000, que eram as decisões de negativa de acesso à saúde, aplicadas desde 2019 e 2018, nós não estamos adequando a inflação às indenizações que são pertinentes. É como exatamente o que a Coca-Cola faz conosco, com os consumidores. Então, o nosso poder de compra diminuiu e o nosso egrégio tribunal ele precisa se adequar ao poder de compra do brasileiro. Por isso que essa teoria ela não afronta o posicionamento do STJ em relação o biomo das indenizações por dano. Pelo contrário, ela acrescenta, ela ratifica essa necessidade da gente demonstrar a razoabilidade e a proporcionalidade. Tomando como parâmetros, nós já tivemos decisões nesse sentido de R$ 20.000. Dessa maneira, venho perante vossas excelências requerer a majoração de um caso que é extremamente mais gravoso do que já aconteceu no passado, e o nosso egrégio tribunal decidiu por um valor excessivamente adequado e muito maior do que foi decidido na decisão de primeiro grau do presente processo. São os termos e muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Eu passo, portanto, ao voto. Essa questão ela envolve
dois pontos necessariamente, ou resumidamente. Primeiro, a oposição feita pelo plano de saúde por entender que, por ser um tratamento não previsto no rol da ANS, não seria devido à sua cobertura e, portanto, não estaria praticando qualquer ato ilícito quando negou a sua cobertura, a cobertura para a parte consumidora. Por outro lado, a parte consumidora entende ser-lhe devido o atendimento e, por isso, requer não só, como requereu e obteve, não só a cobertura por parte da Justiça, como também danos morais. Não há dúvida, é inconteste que o argumento utilizado pelo plano de saúde não é válido, notadamente em face da Lei 14.454 de 2022, que tornou o rol de procedimentos da agência reguladora, tornou exemplificativo, de sorte que, em relação à ETC, é bem verdade que esse procedimento não consta no rol da agência reguladora, mas, somado às decisões já estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, e mais ainda, por força da Lei 14.459 de 2022, não há dúvidas de que a parte fazia jus a esses procedimentos, ao compromisso ou ao contrato estabelecido de cobertura de tais procedimentos. Da leitura atenta dos relatórios médicos, observa-se que há pelo menos 14 anos o nome da parte, a senhora, um minuto. Carissa. Larissa Guerreiro. Carissa, a senhora Carissa sofre de transtornos e as medicações todas aplicadas não fizeram o efeito desejado. E, nesse sentido, é que o procedimento que foi indicado me parece que tem motivo de ser. E mais, o Natjuz, e aí me valendo de uma nota técnica do Natjuz da Bahia, a nota técnica de número 10.401.000, espera lá, 104.198, concluiu que esse tipo de procedimento, o ETC, eles têm demonstrado eficácia nas condições análogas à apresentada pela paciente. Nesse sentido, eu não tenho dúvida em reconhecer que o plano de saúde agiu de forma ilícita ou inobservou os termos do contrato ao negar o procedimento requerido. No que diz respeito aos danos morais, e é nesse sentido que se dá a defesa, ora formulada pelo advogado em banca, também não tenho dúvida que essa injusta recusa de cobertura causa prejuízo in re ipsa, devendo ser, sim, coberto ou cobertos os danos morais suportados pela autora. Contudo, no que diz respeito ao agravamento desses danos fixados pelo juiz de base, entendo que não houve a comprovação de existência de circunstâncias fáticas excepcionais que permitissem a majoração. E aqui declino das razões porque entendo que isso não ficou comprovado ou não ficou muito bem definido. É bem verdade que a senhora Carissa já sofre dessa enfermidade há muitos anos, há 14 anos, e uma recusa dessa ordem não é devida e é grave, já que há histórico de tentativa de suicídio e coisas que tais. Mas também é verdade que não foi a negativa na cobertura do que foi contratado que fez ela agravar o seu quadro de depressão.
não foi as inúmeras negativas, se por acaso existentes, como disse o autor, que fizeram com que agravasse seu quadro de depressão. A negativa é um ato ilícito, mas que não há demonstração nesse sentido de que houve um agravamento em sua condição por conta de tais negativas. Além disso, é importante observar duas coisas. As negativas, se reiteradas, já há a punição da multa fixada pelo juízo. E segunda coisa, nós estamos a tratar de um plano de autogestão. O plano de autogestão, ele tem de ser olhado com bastante cautela, porque não se trata de um plano qualquer de mercado em que aquele que oferece ao mercado visa tão somente o lucro. O plano de autogestão, eu costumo dizer que quando você fixa danos além do proporcional, eles vão, ou do razoável, eles vão impor a própria parte que faz parte desse plano, em segundo momento, uma punição. Porque, ao fim e ao cabo, quando se vai reajustar os planos ao final do exercício financeiro, o que se leva em conta é a sinistralidade e todas as despesas decorrentes desse plano, inclusive as de ordem jurídica, o passivo jurídico. De sorte que punir de forma, digamos, preventivo, um plano de autogestão é tirar de um bolso para botar no mesmo bolso, porque a própria apelante estará suportando mais esse gravame. Fora isso, entendo ainda que o juiz ACOR, que tem o contato direto com as partes, ele tem condições melhores de avaliação do que deve ser devido em termos de punição. De sorte que, por tudo isso, entendo que o valor pela condenação está à altura dos danos que foram enfrentados pela autora nesse contexto ora referenciado. Assim dito, concluo pelo conhecimento do apelo, mas negando o provimento a ambos os apelos, mas majorando o honorário estabelecido na sentença recorrida, fixando no patamar de 20% sobre o valor das condenações. É como voto. Pergunta ao desembargador Paulo Welton. Paulo Welton, como vota? Vossa Excelência. Não entendi, desembargador. Foi Vossa Excelência. Desembargadora Oriana? Também acompanho Vossa Excelência nessa. Proclamo Elevado dos 20%. Proclamo o resultado, portanto, pelo conhecimento e desprovimento dos apelos. E também tem uma multa que o juiz estipulou, foi muito bem amarrado, que se não cumprir, ele vai aplicar multa também. Exatamente, isso consta na decisão, né? Como forma de não majoração, porque já há a fixação de astraentes. Doutor, muito obrigado. Passo, portanto, ao terceiro processo de pedido de sustentação, que é o segundo da pauta. É o processo 082-616415-2020, que tem como partes Lídice Maria Fiquene Couto e parte outra... Espera lá, só que eu estou pegando... É o segundo da pauta. Segundo da pauta. Desembargadora. Só um minutinho. Desculpa, é apelação. Na verdade, é Davi Maluf Saad e a apelada Lídice Maria Fiquene Couto. Relatoria do desembargador Paulo Welton, a quem passo a palavra. Alertando que há pedido de sustentação de ambas as partes. Presidente, eu aqui no relatório dizendo o seguinte: a apelação deposta contra a sentença da 11ª para a capital, que julgou procedente a ação ordinária, condenando a apelante ao pagamento de R$370 mil em razão de evicção do imóvel vendido para o apelado.
assim queria só como esclarecer, aqui tem como apelante para mim Lídice Maria Fiquene Couto e apelado Davi Maluf Saad. Exatamente. Ah, tá. são esses dois. Mas Então, eu acho que eu não declinei desses nomes. Não, Desculpa, desembargador. estava como se tivesse invertido. Ah, é então, Esclarecido já. apelante Lídice Maria Fiquene Couto, perfeito. representada pelos advogados Diego Menezes Soares e outros, apelado Davi Maluf Saad, representado pelo advogado Dr. Rafael Moreira Lima Salaia, e o processo é de minha relatoria. Perfeito, desembargador. Prossiga. Então, a apelação é interposta contra a sentença do juízo da 11ª Vara Civil da Capital, que julgou procedente a ação ordinária, condenando a apelante ao pagamento de R$370 mil em razão da evicção do imóvel vendido para o apelado, assim como ao pagamento de R$5 mil a título de indenização por dano moral. Nas razões do recurso, a apelante devolve para o tribunal, em síntese, a alegação de ilegitimidade passiva de causa, ao argumento de que não era proprietária registral do imóvel, tendo atuado apenas como procuradora do verdadeiro dono, que restou configurada a prescrição trienal, que a prova dos autos revela que o apelado foi devidamente informado de que o imóvel era litigioso, circunstância determinante para que o negócio jurídico fosse realizado em valor abaixo da avaliação de mercado do bem, que, uma vez caracterizada a má-fé do promitente comprador, a orientação do STJ afasta o instituto da evicção, que não há prova de abalo a direitos da personalidade, razão pela qual é indevida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, e que deve ser acolhido o pedido contraposto, condenando o apelado ao dobro do que está cobrando nesta ação. Com isso, pede o provimento do recurso. Em contrarrazões, eminentes pares, o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que o recurso não pode ser conhecido, uma vez que se limitou a reproduzir trechos da contestação sem apresentar impugnação aos fundamentos da sentença. No mais, aqui diz que a apelante possui legitimidade passiva, pois figurou como vendedora do imóvel no contrato de compra e venda, que a responsabilidade pela evicção foi prevista no contrato, razão pela qual não há falar em má-fé apta a afastar o dever de reparar o prejuízo, e que o dano moral advém da privação de uso do bem irregularmente adquirido. Pugna pelo não conhecimento do apelo ou, eventualmente, por seu desprovimento. É, em síntese, o relatório, presidente. Peço ao senhor advogado ou advogada que se manifeste declinando do nome OAB. Desembargadora, só um minuto, é porque o senhor está representando o apelado, né, doutor? Isso. Aí só para saber se o outro advogado está aqui na sala, né, porque o apelante também requereu. Sim, Ah, tá certo, ele dispensou a sustentação, o apelante, tá? Pronto. tá certo. Boa tarde. Rafael Moreira Lima Salaia, advogado registrado na OAB Maranhão, sob o número 10014, tentando aqui em favor de Davi Maluf Saad, que é o apelado. Ok? Eu só não estou enxergando o meu prazo, os meus 15 minutos. Se pudesse só deixar para eu poder me contabilizar. O senhor está presencial, doutor? Estou sim, desembargadora. Tá certo. Pronto, agora está visível. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a possibilidade de compor aqui um pouquinho dessa construção de justiça, que assim entendo pela participação do advogado. Cumprimento a desembargadora Sônia, desembargador Paulo Welten, desembargadora Oriana, doutor Fileno, pessoas que muito também me honram em poder estar aqui e poder participar, que são referências hoje, ontem e certamente amanhã também serão referências no Judiciário e no Ministério Público. Trata-se de uma ação de evicção na base, em que, para discuti-la, vou invocar inicialmente 3 postulados do jurista romano Ulpiano. 3 postulados que se aplicam perfeitamente bem aqui. Eneu Dominício Ulpiano, que descobri por coincidência, desembargador Welten, que é meu conterrâneo do Líbano, não sabia que eu era, mas é da cidade de Tiro, no Líbano, e minha família também é libanesa, pautava-se em 3 grandes ordens, né? Honeste vivere, viver honestamente, aplicável a esse caso, porque Lídice se nega a ser a vendedora, apesar de ser signatária do contrato,
de compra e venda, nega ser a vendedora, porém atuou com procuração em causa própria, usando de um costume maranhense de não transferir para seu nome o imóvel para poder vender com procuração e não ter que custear honorários cartoriais. Aqui eu não enxergo o honesto vivere, por isso invoquei o piano inicialmente. Alterum non ledere, não ofender a ninguém. O que se busca aqui é a reparação de uma grande ofensa. Davi Maluf Saad pagou por um imóvel que não recebeu. O que ele está pleiteando é a restituição daquele valor e nenhum excedente. E ao contrário disso, aquele imóvel, que vou esclarecer logo logo, que posteriormente foi penhorado pela Justiça do Trabalho, não só o imóvel, mas os valores pagos por ele no leilão foram utilizados pela família de Lídice, por aquele que era seu marido à época, e numa desconsideração de personalidade jurídica, teve lá a utilização do imóvel e do saldo remanescente do leilão. E terceiro, sui quic tribuere, dar a cada um o que lhe pertence. Não se está pleiteando aqui em nome de Davi nada de Lídice. Se está pleiteando aqui a devolução do valor que ele pagou por um imóvel que não recebeu, somente aquilo que era seu, não se quer aquilo que é de outro. Isso porque, quando se trata da evicção, isso é conhecimento amplo de vossas excelências, se está falando de uma situação em que eu posso reverter o negócio jurídico, posso trazer ao status quo ante, que é o que se pleiteia. O que se quer é a devolução do valor que foi pago pelo imóvel não recebido. Evicção essa, diga-se de passagem, que não está implícita, está explícita no contrato de compra e venda, cláusula 6.2. Então não se criou a ideia, não se ventilou, não se suscitou da cabeça do comprador. Está previsto no contrato esse assinado por Lídice Maria Fiquene Couto, aquela que diz ser ilegítima porque não era dona do contrato. Bem, se ela não era dona do contrato, por que ela o vendeu? Não é dona do imóvel, por que ela o vendeu? Consta nos autos, os documentos que estão referidos naquela ação trabalhista que culminou na penhora, e também do divórcio de Lídice, que ela recebeu este imóvel como partilha no seu divórcio. Porém, somente com procuração em causa própria não fez a transferência cartorial. O imóvel era efetivamente dela, a venda efetivamente aconteceu, está documentado isso nos autos. Não é história, é fato. A seguir, bem, mas por que então questionar a evicção? Por que dizer que havia má-fé de Davi? Ele já sabia que haviam essas inscrições. Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, o imóvel foi comprado, contrato de compra e venda está nos autos, ID 35452764, em 25 de fevereiro de 2010. 25 de fevereiro de 2010. A primeira averbação que tem ciência é 2 de setembro de 2010. A averbação da Justiça do Trabalho, que deu origem à penhora, de 26 de setembro de 2012. Davi só poderia ter ciência disso, no perdão da ironia, se ele conseguisse viajar no tempo. Porque as duas averbações que culminaram aqui, elas vêm de data posterior à assinatura do contrato de compra e venda. Em especial, aquela da Justiça do Trabalho, que foi averbada em 26 de nove de 2012 e culminou efetivamente no leilão do bem, na participação daqueles valores da Justiça do Trabalho. Diga-se mais, a Justiça do Trabalho, para chegarmos a esse ponto final da redistribuição daqueles valores, respondia à então empresa Tratomac, do marido de Lídice, e por força de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, atingiu-se o patrimônio pessoal dele. E aí, de fato, como ela ainda não tinha passado para o seu nome o imóvel, porque estava somente com a procuração em causa própria, o imóvel acabou sendo penhorado. Muito conveniente. Muito conveniente. Ela economizou no pagamento das custas cartorárias e correu aquele risco de ter o imóvel do seu ex-marido objetificado pelo seu trabalho, que foi o que efetivamente aconteceu. Porém, o risco acabou não sucumbindo a ela. Quem sofreu com o risco foi o comprador,
porque a época do leilão, a época da penhora, ela já tinha vendido o imóvel para Davi. Já tinha recebido os valores. Valores este que se pugna a restituição aqui. O leilão daquele imóvel se deu em valor superior ao valor da dívida trabalhista, como de costume na Justiça do Trabalho. E o que aconteceu com o valor remanescente? O valor remanescente, por decisão judicial da mesma vara do trabalho, ficou como garantia para a condenação de outras reclamações da mesma empresa Tratomac, ou seja, até o valor excedente ficou com a família de Leeds, a empresa Tratomac, que era de seu marido. Então, quando se chegou à ação de evicção, toda essa situação foi exposta ao juízo de base e corretamente decidida, acertadamente reconhecida no juízo singular. É caso de evicção expressa porquanto contratual, a penhora é a verbação que deram origem ao expurgo deste patrimônio é posterior à assinatura do contrato de compra e venda, e lide-se é a contratante portava procuração em causa própria. Não há ilegitimidade, não há má-fé. O que há aqui é acertada decisão de evicção para restituição não do além, somente daquilo que de direito, restituição do valor que foi pago pelo imóvel, imóvel esse que não foi recebido. Essas palavras encerro pelo pleito de manutenção daquela decisão recorrida, agradecendo a atenção de todos e desejando uma excelente semana, desembargador Ariane, desembargador Paulo Velter, desembargadora Sônia, doutor Filene e aos demais aqui presentes. Muito obrigado. Posso seguir, presidente? Como vota o relator? Como vota o relator? Pois não. Então, agradeço a sustentação do doutor Rafael, conterrâneo do jurista Upiano. Eu estou dizendo aqui, presidente eminente desembargador Ariano, o seguinte, que ao contrário do que sustenta o apelado, verifico que o só fato de as razões recursais reproduzirem os argumentos outrora deduzidos em contestação não obsta ao conhecimento do recurso, pois em diversos trechos do apelo a recorrente impugna, assim, os fundamentos da sentença, demonstrando as razões de fato de direito que entende suficientes para a reforma da decisão. Portanto, ela cumpre o requisito de regularidade formal do artigo 1010, inciso 3º do Código de Processo Civil, e é nesse sentido que é a orientação do STJ, a exigência de atendimento do princípio da dialeticidade, ela tem que ser sempre feita com grano salis. E, na medida em que a parte se projeta contra a decisão, está atendido o requisito. Dito isto, eu estou aqui entendendo que os demais requisitos estão presentes e, portanto, conheço do recurso. E no mérito do recurso, o que eu estou dizendo, eminentes pares? A legitimidade de causa afere-se a partir da pertinência subjetiva da ação, no plano abstrato das alegações que compõem a causa de pedir, e não de eventuais provas constantes dos autos. Daí se afirmar que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na chamada teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Então, eu não tenho que examinar prova nem fatos para saber se a parte é parte legítima. É como ela projeta a ação dela. Sendo certo que na petição inicial, o apelado afirmou que a recorrente figurou como vendedora do imóvel evicto, e surgindo daí, portanto, a sua pertinência, segundo a teoria da asserção, para esta ação, de sorte que está correta a sentença ao rejeitar a alegação de legitimidade passiva. Também está correta, eminentes colegas, a sentença ao não acolher a alegação de prescrição, pois a presente demanda foi ajuizada em 31 de agosto de 2020, portanto, menos de 3 anos do trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, em embargos de terceiro ofertados pelo apelado, cujo julgamento resultou
na perda definitiva do imóvel. Aqui eu faço, inclusive, referência ao processo da Justiça do Trabalho. Sobre a evicção, valiosa é a observação de Nelson Rosenwald, segundo a qual, nas relações contratuais, não é suficiente que o transmitente entregue a coisa, cumprindo a obrigação principal, para haver a satisfação do outro contratante. As obrigações são complexas, exigindo-se do alienante que atue conforme a boa-fé, observando os deveres anexos de proteção, cooperação e informação, a fim de que o bem adquirido possa ser usufruído da melhor forma possível pelo adquirente, tutelando-se as suas legítimas expectativas quanto ao negócio jurídico realizado. Contudo, além da obrigação principal e dos deveres instrumentais oriundos da boa-fé, o sistema jurídico concebe garantias quanto à tutela física e jurídica do objeto adquirido. Vale dizer que o adquirente será protegido quanto à existência de vícios ocultos que tornem a coisa imprópria para o uso, bem como no tocante à legitimidade do direito que é transferido. Esse é o entendimento dos nossos modelos doutrinários, que aqui menciono, e prossigo dizendo que, aplicando ao caso, eu verifico que não há nos autos, isso é muito importante aqui a atenção das eminentes colegas, não há nos autos prova de que o apelado foi prévia e devidamente informado de que o imóvel objeto da compra e venda era litigioso. Então, eu recebi o memorial, Vossa Excelência devem ter recebido também. O advogado da apelante menciona, né, que o apelado, ele inclusive faria dessa atividade a mercancia, o seu negócio. Ele parece que ele opera nesse mercado, ele compra o imóvel que está lá, eventualmente, com dívidas pendentes e coloca isso em conta para estabelecer o preço do bem. E, nesse sentido, ele é informado, né, de que o imóvel tem pendências. Isso é dito, e mais de uma vez, inclusive no memorial. Mas no processo não tem absolutamente nada de que... E a gente tem que julgar de acordo com o que está no processo. Então, não adianta falar aquilo que não está no processo, né? Como dizia lá o ministro Moreira Alves, fato que se fala e não se prova é como sino sem badalo, não ressona. Então, eu prossigo dizendo aqui, esse ônus de comprovar que ele fora informado, ele, o apelado, for informado de que o imóvel objeto da compra e venda era litigioso, competia a apelante, enquanto fato constitutivo ou impeditivo do direito do autor, segundo preceitou o artigo 373(2) do Código de Processo Civil. Pois a declaração escrita do corretor de imóveis, esse é o documento que ela traz para comprovar que ele sabia que o imóvel tinha débitos que poderiam incidir sobre ele, débitos de natureza trabalhista, é uma declaração escrita pelo corretor que intermediou o negócio, produzida, eminentes colegas, 12 anos após a transação. Veja, a transação ocorre numa data, 12 anos depois é que vem a declaração, que certamente ela pede para trazer para o processo essa declaração. Veja, e ainda tem isso, uma declaração que ela não foi prestada em juízo, ela vem num papel. E que declaração é essa, eminentes colegas? A declaração é lacônica e se limita a registrar que, abro aspas, vou ler na literalidade, as partes, compradora e vendedora, sabiam da situação real do referido imóvel. E, em razão disso, o mesmo foi negociado por um preço abaixo do valor de mercado na época oferecido. O que é a situação real do referido imóvel? Eu posso daqui deduzir pelo menos umas 10 coisas diferentes. O imóvel estava num terreno que não era seguro,
o imóvel precisava de uma reforma, e inclusive que haviam dívidas que poderiam incidir sobre o bem. Mas isso não está expresso. Não. Na época da transação, observem, fevereiro de 2010, no registro imobiliário do imóvel constava apenas e tão somente a penhora referente a uma execução fiscal datada de 1997. Razão pela qual, prossigo aqui dizendo, o apelado não tinha como estar ciente de duas outras ações trabalhistas que resultaram, anos mais tarde, na perda do bem, mercê de execução processada perante a Justiça do Trabalho. Ainda que se pudesse cogitar, a partir desta declaração que aqui menciono, que é assinada pelo corretor, repito, 12 anos após a realização do negócio, que o apelado foi informado lá, 12 anos atrás, da litigiosidade da coisa, conforme prevê a regra do artigo 457 do Código Civil, as partes até poderiam, no exercício de sua autonomia privada, convencionar cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção. É aquilo que se faz em casos desse jaez. Se eu estou negociando o imóvel, né, que eu sei que existe um risco de eventualmente incidir uma outra obrigação sobre ele, então eu excluo a evicção. As partes podem fazer isso. Olha, aqui não há evicção. Você já fica sabendo que você está comprando o imóvel por esse valor, de modo que, se lá adiante, né, débitos trabalhistas incidirem sobre ele, você vai ficar com o seu prejuízo. Isso precisa estar, de algum modo, expresso na relação. E aqui, eminentes colegas, o que acontece? Exatamente o contrário. O contrato que está no processo expressamente consigna que a vendedora responderá se chamada pela evicção de direito na forma da lei. Item 6.2. Ou seja, ela não só não excluiu a responsabilidade derivada da evicção, como ela assegurou expressamente no contrato essa responsabilidade. Sobre o tema, assinala Gustavo Tepedino que para que a evicção não gere efeito algum, exonerando o alienante, inclusive da restituição da quantia paga pelo evicto, é necessário não apenas excluir expressamente a garantia da evicção, mas ainda é necessário também que, além da cláusula de exclusão, o adquirente tenha ciência do risco e o tenha assumido. Neste caso aqui, não há nem uma coisa nem outra. Nem foi excluído do contrato a garantia da evicção e nem há prova de que o adquirente tenha ciência especificamente dessas demandas trabalhistas. E a prova da assunção do risco da evicção pelo apelado, que é fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus competia à apelante, também não foi produzida pela apelante no processo. Então, é um processo que ele carece da prova do direito que se tenta aqui sustentar. A sentença, portanto, está correta ao reconhecer a existência da evicção, condenando a apelante a restituir o valor pago pelo apelado na aquisição do imóvel, objeto do contrato de compra e venda firmado, pois apesar dela não ser proprietária registral do imóvel evicto, foi ela quem recebeu o pagamento efetuado pelo apelado, na condição de mandatária do titular da propriedade. No tocante à ofensa moral, por outro lado, eu verifico que a sentença não pode ser mantida, pois o juízo não dedica uma única linha para demonstrar qual a prova produzida no processo comprova a existência de ofensa a direitos da personalidade do apelado. Vale dizer, ofensa à imagem, bom nome, honra, sendo certo que o dispêndio de tempo do autor, com recurso ao Poder Judiciário para obter forçosamente a reparação de seu direito, conforme registrado na sentença, é a única coisa que ela registra, não configura, ao meu aviso, dano moral in re ipsa, que dispensa a prova de efetivo prejuízo moral. Por fim, e ex officio, eu estou observando aqui também a matéria de ordem pública, que a sentença é em alguma medida ultra petita, porque o juízo fixou o valor da condenação
em R$ 370 mil, nada obstante o pedido deduzido na petição inicial tenha sido de apenas 350 mil. Essa violação ao princípio da distrição ou congruência, conforme o artigo 492 do Código, justifica a reforma do decisum para fim de aqui retirar aquilo que extirpa o que foi pedido. Portanto, eu estou aqui decotando apenas o excesso. Ante o exposto, eu conheço, de acordo com o parecer, que teve o parecer, inclusive, não? Né? Parecer sem interesse e dou provimento parcial ao recurso para excluir a indenização por dano moral e reduzir o valor da condenação para R$ 350 mil, ajustando ao que efetivamente foi pedido na inicial, nos termos da fundamentação supra. É esse o voto, presidente. Como vota a desembargadora Oriana? Aí eu acompanho integralmente o relator. Também acompanho o relator e proclamo o resultado pelo conhecimento e provimento. É provimento, né? Parcial. Provimento parcial do recurso, nos termos do voto do relator. Juiz, mas deixando. Muito obrigado, boa tarde a todos, uma excelente sessão. Obrigado, doutor. Vamos passar, então, ao curso natural da nossa pauta e passamos, portanto, para o terceiro, que é a apelação 000-131051-2012, que tem como apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., apelado José Freire Andrade, relatoria do desembargador Paulo Vero. Tem a quem passo a palavra. Presidente, aqui a apelação ela se contrapõe à sentença do juízo da primeira vara da comarca de Lago da Pedra, que julgou procedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de R$ 70 mil a título de dano material e R$ 10 mil por danos morais em decorrência de rompimento de rede elétrica em propriedade rural que gerou incêndio atingindo 141,51 hectares de terra e pastagem. Em suas razões, a apelante devolve de início as alegações de cerceamento de defesa em virtude da inversão do ônus da prova ter sido decretado na sentença e, em seguida, a imprestabilidade da prova produzida unilateralmente, inexistência de nexo causal, ausência de dano moral e a excessividade de seu arbitramento. Então, é com base nesses argumentos que ela pugna pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa para desconstituição do julgado e o retorno dos autos à origem para regular processamento, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e a fixação da data da condenação como termo inicial, a incidência de juros sobre esta indenização. Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório em apertada síntese, presidente. Eu pergunto à senhora secretária se há pedido de sustentação, mas faz presente na sala? Não, não se apresentou o advogado. Também não mandou e-mail, só peticionou. Desembargador Paulo Velto, então prossiga com o voto, por favor. Presidente, o voto foi disponibilizado aqui só para cumprir a função externa do dever de fundamentação. Eu estou conhecendo o recurso e estou dizendo o quê? Que no que se refere à matéria prejudicial, não merece prosperar, porque a sentença não menciona nada sobre inversão do ônus da prova, nem de leve ela toca nessa questão, né? E na questão de fundo, eu tenho que as provas que foram produzidas no processo, né? E veja, Vossa Excelência, que a apelante se manteve silente, inclusive quando intimada, para especificar as provas que pretendia produzir, né? E posteriormente se manifestou, inclusive, pela desnecessidade de dilação probatória. Essa que é a questão, né? As partes lá embaixo, na oportunidade que têm de produzir a prova, dispensam a prova, né? E aí aqui depois vem dizer que não tiveram a oportunidade de apresentar a prova dos fatos, ou então se contrapor aos fatos deduzidos em juízo. Então eu entendo que aqui há até uma certa conduta que beira lá o venire contra facto próprio, né? De modo que eu estou rechaçando isso também. Em ato contínuo, eu entendo que o nexo causal restou bem demonstrado pelos depoimentos das testemunhas. Aqui a testemunha Cleones Bezerra de Oliveira, né, que presenciou o sinistro na fazenda, porque estava comprando gado quando foi surpreendido pelo incêndio,
e Gilberto Macedo Filho, que também presenciou o sinistro na fazenda quando estava pesando o gado e olhou o fio no chão e viu a propriedade incendiar. Além das fotos, laudo pericial firmado por engenheiro agrônomo sobre a extensão dos danos e boletim de ocorrência. Tudo isso visto em conjunto, né, conduz à percepção de que, de fato, alguma coisa lá aconteceu e foi decorrência dessa situação lá da energia elétrica. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Todos esses elementos autorizam a conclusão de que o incêndio deu-se pelo rompimento do cabo da rede elétrica. Portanto, é indubitável o sofrimento experimentado por um pecuarista, aqui no que diz respeito ao dano moral, né, durante uma transação comercial, que se vê obrigado a deslocar às pressas a boiada enquanto um incêndio consome sua propriedade rural. Pelo que extreme de dúvida a configuração do dano moral, esse é aquele dano moral por via reflexa, né? Porque é o dano ao patrimônio, mas que tem efeito extrapatrimonial, como já veio de reconhecer a jurisprudência do STJ, que eu cito um julgado, no recurso especial de número 1.488.239 do Paraná, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Coeva. A doutrina do professor Fernando Noronha também é muito precisa na aferição desse dano moral. É o exemplo que, por exemplo, se pega aqui, esse pleonasmo, é o exemplo, por exemplo, do animal, né? O sujeito, ele tem ali, o animal não é gente, não é um ser humano, mas ele pode eventualmente sofrer um dano. Imagine, o sujeito vem com um carro em alta velocidade, o animal está na faixa de pedestre, alguma coisa do tipo, ele atropela e mata, né? Ele, animal, não é gente para o direito, não se pode dizer que é dano à pessoa, mas aí há um reflexo, né? É o dano de ricochete na pessoa que sofre em função da perda patrimonial. É exatamente o caso. São pequenos proprietários rurais que, diante desse fato antijurídico, que decorre da falta de manutenção da rede, certamente, ele vê lá aquela situação da propriedade dele lá e dos animais sendo todos consumidos pelo incêndio. E ele procura retirar de lá na correria para tentar salvar. Eu entendo que, de fato, aí é o caso, né, de dano tanto patrimonial relacionado aos bens, como também extrapatrimoniais, e o juiz foi bastante equilibrado, fixou em R$ 10.000, o valor dos danos materiais comprovados ele fixou em 70 mil, de modo, presidente, que eu estou aqui nesse caso conhecendo, mas negando o provimento ao recurso. É como voto. Mantendo a sentença, né? Mantendo integralmente a sentença. Materiais e 10 mil de danos morais. Como vota a desembargadora Oriana? Eu também acompanho o relator, com 70 mil de danos morais e 10 mil de danos materiais. 70 mil de danos materiais e 10 mil de danos morais. Eu também acompanho o relator e observando que há muito tempo a gente não vê esse tipo de processo tão bem instruído, né? Quando se faz necessário. Nesse sentido, eu acompanho o relator e proclamo o resultado pelo conhecimento, por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, não é isso? Isso, presidente. Nos termos do voto do relator. O próximo processo, desembargador Paulo Welter, também da sua relatoria. É o número 4 da pauta, é a apelação 364658-2012, também tem como apelante a Equatorial, apelada Maria da Conceição Ferreira Ramos. Ela foi destacada por pedido de sustentação oral do caso da apelante da Equatorial, mas me parece que não se faz presente à sala, de sorte que, como já foi encaminhado o relatório e não há presença para sustentação oral, eu acho que Vossa Excelência poderia passar direto para o voto, porque nós já temos ciência da relatoria. Pois não, presidente. Presidente, aqui a coisa é muito parecida o caso. Eu vou tentar ser mais objetivo aqui. A sentença do juízo da segunda vara de Caxias, ele julga parcialmente procedente a ação e condena a apelante ao pagamento, aqui neste caso, de R$ 16.000 de fração por dano material
e 15 mil por danos morais, em decorrência também de incêndio ocorrido em agosto de 2012, que atingiu a propriedade rural na qual funcionava uma usina de arroz e negou o pedido de lucros cessantes. A sentença é basicamente isso: o apelante está devolvendo ao tribunal aqui as alegações de insuficiência probatória, não há dano moral, excessividade do arbitramento, pugna pelo afastamento das condenações ou sucessivamente pela minoração dos danos, né? E também pede aqui que juros de correção incidam a partir da sentença. Não tem contrarrazões, em síntese o relatório. Presidente, eu daqui estou conhecendo do recurso, não sei se o doutor Fileno quer aqui se manifestar nesse caso. Sem interesse, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, eu estou conhecendo o recurso, desembargadora Oriana, presidente, dizendo o seguinte: olha, as fotografias e a certidão do registro de ocorrências pedida pela polícia, informando a explosão do transformador que culminou em incêndio que atingiu a residência da apelada, são elementos probatórios que autorizam a conclusão de que a causa do sinistro foi o incêndio do transformador localizado na rede externa de energia elétrica. Tem lá as fotos mostrando tudo queimado, o cabo lá no chão. Isso porque a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica ela é objetiva, né? E, neste caso, a noção de nexo de causalidade se aproxima a um nexo de imputação, baseado em uma concepção probabilística da responsabilidade civil. Aqui eu cito a doutrina de Cristiano Chaves. Ele trabalha na linha aqui do nexo de causalidade quando a responsabilidade é agravada, né? A ampla jurisprudência sobre a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica, ele não apresenta aqui, ele aqui que eu me refiro, a Equatorial, não apresenta nenhum fato impeditivo, modificativo para afastar as provas que foram produzidas, razão pela qual eu considero que lá as fotografias, descrição dos itens atingidos pelo incêndio, e o próprio registro de ocorrências pedido pela polícia e testemunhas que também depuseram no processo, e aqui eu nomino elas, Francisca Raimundo Nonato, além da própria requisição administrativa formulada há mais de uma década pela apelada apelante para o início do procedimento de ressarcimento dos danos elétricos, conforme documentos que cito aqui no voto, foram devidamente valoradas pelo juízo, sobretudo porque esses danos exigem comprovação. Ato contínuo, é indubitável, presidente, mais uma vez aqui também, desembargadora Oriana, o sofrimento suportado por uma lavradora. Aqui são pessoas simples, né, que aquela questão, né, observam, acompanham lá a sua o pequeno negócio lá, que no caso é uma usina. De arroz, de arroz. Exatamente, que é aquela coisa ali bem pequenininha mesmo, né? Sendo consumida pelo incêndio, é sem dúvida nenhuma um dano de ricochete que aqui se deve considerar. Eu aqui cito até a lição de Fernando Noronha, que mencionei há pouco, julgado do STJ, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O que o Fernando Noronha diz? A doutrina dele é bem precisa. Ele diz que podem e devem ser reconduzidos esses danos de natureza patrimonial a danos pessoais, né? Porque sempre acabam traduzindo-as em reflexos anímicos para as pessoas a que aquelas coisas estejam ligadas. Teremos danos extrapatrimoniais quando do prejuízo de coisa resulte como reflexo sofrimento para pessoas. É exatamente o caso. E o juiz fixou em 15 mil, eu entendo que não tem aqui nenhum excesso, de modo que eu também estou compreendendo que a decisão não merece reproche e estou negando provimento ao apelo, eminente presidente. É como voto. 75 de danos materiais, não? Isso. E 15 mil de dano moral. Como vota a desembargadora Oriana? Eu acompanho o relator. Também acompanho integralmente o relator e proclamo o resultado pelo conhecimento, por unanimidade, pelo conhecimento desse provimento do apelo nos termos do voto do relator. Bem, nós temos dois processos que são idênticos, com partes diferentes, e por isso eu vou apregoá-los de forma conjunta, e são objetos de adiamento em face do pedido de vista do desembargador Paulo Welter. O primeiro, que é o número 6 da pauta, é o agravo de instrumento 080692756,
de 2024, que tem como agravante Bradesco Saúde S.A., agravada Osmailde Viana Silva, e o segundo é o agravo 080-611696-2024, que tem como agravante também Bradesco Saúde S.A. e agravado Genivaldo Pereira Silva. Só recapitulando rapidamente os fatos, no caso desses processos, o que discute é o reajuste do plano de saúde, né? Que, no meu entender, e já declinei do meu voto, no meu entender, por não se tratar de plano individual, mas sim coletivo, as partes não poderiam imaginar que o reajuste tem de obedecer ou requerer que, apesar de não fizeram definitivamente nesse sentido, que o planos observasse o mesmo reajuste dos planos individuais. Mas, apesar de não ter requerido que fosse o mesmo percentual, a opção feita foi no sentido de apontar uma possível abusividade do reajuste do plano de saúde, sem considerar que esse tipo de reajuste do plano de saúde coletivo leva em conta variações de custos ou pelo aumento da sinistralidade, o que exige, mais uma vez, repito, ao meu entender, que ao menos o juiz tivesse, antes de conceder a liminar, para fixar o congelamento do valor, e antes fixasse o contraditório para que fosse permitido ao plano de saúde observar essa possibilidade, ou seja, demonstrar que os custos foram suficientes a exigir o aumento da mensalidade nos termos cobrados. Era mais ou menos isso, eu acho que é isso mais ou menos a discussão, e eu passo, portanto, a palavra ao desembargador Paulo Velto, que pediu vistas. Presidente, eu pedi vista sempre com muita atenção e respeito ao voto de Vossa Excelência, que entendo que diz exatamente tudo isso que Vossa Excelência resumiu aí, e o voto assim posto ele está bem fundamentado. Eu estou aqui trazendo apenas uma proposta de evolução, considerando algumas peculiaridades da causa, né, que é o que eu tenho feito lá nesses casos, quando recebo esses recursos, que são inúmeros aí. Veja, o grande problema é isso. Tudo que Vossa Excelência falou está corretíssimo, né? Não é plano individual, portanto, aí não há que se falar em percentual arbitrado pela ANS. A ANS, nesses casos aí de planos coletivos, apenas acompanha aquilo que é divulgado sobre o aumento, ela informa, inclusive, a média, o percentual médio dos reajustes, e tudo isso eu estou considerando. A grande questão, presidente, é que lá no processo, o que a empresa Bradesco Banco, a instituição aí que administra o plano, Banco Bradesco Saúde S.A., peca, é que ele não apresenta aquilo, né, que o direito regulatório manda, que é o tal do extrato pormenorizado, mostrando por qual razão, que ele é a resolução normativa de número 565 de 2022. Eu tive o cuidado de olhar no processo. O que tem lá, presidente? Tem um documento, né, que ela junta à guisa de cumprir essa exigência da resolução. Mas é um monte de nota explicativa e tudo, mas o essencial ela não traz, que me parece que é aquilo que o STJ exige, que é o extrato. Desembargador Paulo Velto, o senhor me permite uma parte, rapidamente? Claro que sim. Eu entendo, Vossa Excelência, agora gostaria de fazer duas observações. A primeira coisa é que eu estou sempre me referindo, me parece importante, para não suprimir instâncias, que essas comprovações sejam feitas no juiz à cor, no contraditório, naquela ação de origem. Até porque me parece que, se for demonstrado, mesmo que seja o documento correspondente que Vossa Excelência está a tratar, e eu também entendo que é necessário que demonstre, haverá possivelmente de ser feita uma perícia, porque me parece meio difícil, e eu confesso a minha inaptidão para isso,
me parece meio difícil que o juiz, seja de primeiro ou de segundo grau, tenha condições, sem auxílio de um perito, de verificar, frente ao documento apresentado, aquele que Vossa Excelência tão bem aponta, que seja suficientemente competente e capacitado para verificar se, de fato, a operadora observou os requisitos necessários de sinistralidade e custos para apurar e chegar a esse patamar de aumento. Mas ela me dá uma parte também, é que eles estão pedindo para suspender o Bradesco está pedindo para suspender a decisão monocrática do juiz de piso para suspender. A minha opinião é que a gente não suspenderia e mandaria para fazer isso que Vossa Excelência está dizendo, a perícia, mas sem dando uma oportunidade para suspender. Eu vou aqui trazer alguns dados, que aí talvez fique mais fácil para a gente aqui se posicionar a favor ou contra. Veja, esse material que o Bradesco traz, desembargadora Sônia, Vossa Excelência concluiu? Eu nem perguntei, perdão. Não, concluí sim, concluí sim. Ele já está no processo, então ele apresentou lá, né? Veja, qual é o grande detalhe aqui, né? Vamos imaginar que só essa informação que ele traz aqui, uma coluna, né, de prêmio cobrado e outra coluna de sinistro pago. É só o que ele traz. Vamos aqui entender que essa informação atenderia isso que diz a resolução e que o STJ compreende como sendo o extrato pormenorizado. Ele traz, desembargadora Sônia, dados relativos a 2021, 2022. Veja, ele não traz nem sequer os dados do ano de 2023 para ele projetar o reajuste para 2024. Então, essa que é a questão. O plano aqui peca, a administradora do plano, quando não mostra para o consumidor que aquele percentual de reajuste, veja, de 39,65%, bem acima da inflação, ele tem razão de ser, né? Então, é nesse ponto aqui que eu entendo que o consumidor tem razão. Ele, olha, eu estou pagando uma coisa, aí, de repente, muda para quase 40% o aumento e ele não diz por quê. E eu estou sem compreender o porquê. Quer dizer, então, aqui nesse ponto, me parece que é direito do consumidor a informação, ao esclarecimento, e que o plano não está trazendo isso. Ele teve a oportunidade de apresentar isso, e o que ele está trazendo aqui são dados de 2021, 2022, e desta forma, como eu estou dizendo para Vossa Excelência, prêmio cobrado, ele bota lá o valor do prêmio que é cobrado de todos aqueles que são segurados no contrato coletivo e o que foi pago a título de sinistro. Quer dizer, o consumidor aqui ele fica atônito, ele não sabe de onde vem esse aumento, por qual razão que esse aumento está se operando. E aí o que eu estou, então, entendendo, presidente? Nesses casos, eu tenho feito o quê? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Veja, se o juiz fixa aqui um percentual, que foi o que aconteceu no de número 6 aqui da pauta, um percentual que é para os planos individuais, também está errado. Então, o que eu entendo aqui? Que, neste caso, e tem precedente nesse sentido, deve-se assegurar o percentual de reajuste médio que a ANS divulga para os planos coletivos, até que, observe bem, presidente, que aí vai ao encontro da solução de Vossa Excelência, até que a seguradora venha trazer esse extrato pormenorizado. Ela tem que dizer, isso é direito do consumidor. Olha, eu estou aumentando o valor do contrato em 39,65% por conta disso aqui, ó. Eu gastei com isso, tratamento disso, tratamento daquilo. Esse é o extrato pormenorizado, para que o consumidor ele possa se indicar se essa cobrança ela não é abusiva. Algum trabalho tem que ter, né? De modo, presidente, que com todo respeito aqui à posição de Vossa Excelência, eu estou dando provimento parcial ao agravo, tão somente para assegurar por hora, já que o processo lá embaixo ele está em tramitação, né, o reajuste fixado pela ANS, não é nem fixado, divulgado pela ANS para
os planos coletivos, que é de 14,38%, até que a seguradora do plano venha cumprir o dever imposto por lei de trazer o extrato pormenorizado e atualizado, né, do valor que ela entende por bem cobrar segundo o aumento. Então, é essa que é a proposta, né? E essa decisão é uma tutela provisória, que aqui eu entendo que o tribunal pode adequar, segundo o princípio da adaptabilidade, até que o juiz lá embaixo desenvolva a instrução e lá ele, se tiver a prova de que há justificativa para esse aumento, ele lá dá esse aumento. Mas hoje, com o que nós temos aqui, presidente, me parece que permitir simplesmente a cobrança desse percentual de 39,65 sem que ela se obrigue, né, a cumprir aquilo que a lei manda, que é trazer o extrato pormenorizado, atualizado, que o dela não está atualizado, eu penso que é o caso de provimento parcial. É nesse sentido que é o voto, presidente. Não sei se fui claro para... Desembargador Paulo Welter, Vossa Excelência me convenceu e, portanto, me submeto a essa adequação. Eu também. Acompanho Vossa Excelência. E não há divergência, né, aqui nesse caso, né? Não. E no 7, presidente... É a mesma coisa. Na mesma toada, aqui a diferença é que, neste caso, a adesão agravada não permitiu reajuste nenhum. Aí também está errado. Né? Veja que ela não botou nem o do plano individual, ela botou 0. Ó, se você não informou para o consumidor, a partir de um extrato pormenorizado, o valor do aumento, você não vai poder aumentar nada. Aí também não. Né? Então, também é para dar provimento parcial, para assegurar o mesmo percentual, que é esse de 14%. Eu vou encaminhar a decisão para você, agregando os fundamentos, de 14,38%. É nesse sentido também, presidente, provimento parcial. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Também acompanho. Eu acho que é bem razoável o que Vossa Excelência trouxe. De fato, eu não tinha olhado por esse ângulo, do fato daquilo que foi juntado pela operadora não corresponder, de fato, ao período exigido, de sorte que Vossa Excelência tem toda a razão e eu me adequo ao seu entendimento e proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento e provimento parcial em ambos os processos, nos termos do voto da relatora, que vai ser adaptado no momento seguinte. O nosso por fim, pode 19 pontos. Só falta o 8º, presidente. Só falta o 8º, que é também objeto de uma grande discussão que aconteceu na última sessão, que é a apelação 080460361/2023, tem como apelantes Oliveira Transporte e Logística Limitada e outros, apelado cartório do primeiro ofício da comarca de Açailândia, da relatoria da desembargadora Oriana, e que eu faço somente uma breve digressão, lembrando do que se trata, quando divergi naquela ocasião, por entender que a questão é basicamente uma questão de direito administrativo e não judicial, e por isso entendi que não deveria sequer ser conhecida. E só para reforçar aquele entendimento divergente, lembro a decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 9/12/2016, que diz o seguinte: o processo de dúvida registral, previsto no artigo 198 seguinte da Lei de Registro Público, tem por força de expressa previsão legal, e aí cita o artigo 204 da Lei de Registro Público, natureza administrativa, não qualificando prestação jurisdicional, e por aí vai. Mas, ao que interessa, a meu sentir, me parece ser adequada essa posição, porque, apesar de estarmos a tratar como fala a lei de registro civil, registros públicos, apesar de falar em apelação e sentença, a meu ver, a meu juízo, trata-se tão somente, ou melhor, trata-se de uma decisão de natureza administrativa. Desembargador Paulo, o senhor que pediu vista também, desembargadora Aurélia, o senhor queria se manifestar antes? Poderão ter cooperação com os efeitos da artigo suspensivo interessado no Ministério Público ter sido prejudicado. Então, não são legisladores e não há nada que estamos assim
Presidente, desembargadora Oriana, olha, o caso não é de fácil solução. A gente precisa compreender aqui e colocar sob foco, que é o que eu estou tentando fazer, o interesse do jurisdicionado na solução do problema. Qual é o estado da arte hoje nessa matéria? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele trata essa matéria na perspectiva projetada por Vossa Excelência, presidente, né, de que é matéria realmente administrativa, e essa apelação a que se refere à Lei de Registro Público, ela é apreciada pelo Conselho da Magistratura. Então, é um órgão colegiado. Eles entendem que quem deve examinar não é nem o corregedor, que é órgão singular, né, e, portanto, submetem a matéria para o Conselho da Magistratura, né. Os outros tribunais, e aqui a minha assessoria fez uma busca lá minuciosa e verificou, por exemplo, aqui, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça do Maranhão, aqui nosso, tem processo aqui já julgado da relatoria do eminente desembargador Sebastião Bonfim, Tribunal de Justiça do Maranhão de novo, um aqui da relatoria do atual corregedor do extrajudicial, desembargador Zé Jorge, todos julgando aqui como processo jurisdicional, né? Bom, e aí, presidente, o que a gente verifica então? Que, de fato, a nossa legislação aqui, e aqui me refiro ao nosso Código de Divisão e Organização Judiciária, a Lei Complementar 14 de 91, o próprio, as normas gerais da Corregedoria, todos esses documentos, eles são absolutamente omissos, desembargadora Sônia, com relação a essa matéria. Eu me recordo, né, da época que tive a sorte, né, e a grande alegria de ser auxiliado por Vossa Excelência lá na Corregedoria, que uma questão dessa até apareceu lá, né? E eu me lembro disso, né? Hoje eu conversava com o assessor que estava lá na época e disse: nós temos que então resolver isso propondo. Acabou que foi um dos serviços que ficou pelo caminho. Nós não conseguimos fazer tudo. A gente tenta fazer, mas não dá para fazer tudo. Isso acabou. O senhor me permite uma parte? Claro, claro. Vossa Excelência não conseguiu fazer tudo porque fez muito. Muito obrigado. Eu tive o apoio de Vossa Excelência lá. Então, assim, diante da omissão, presidente, eu acho que é sempre aquela coisa, o jurisdicionado ele não pode aqui ficar nesse estado de não ter uma solução para o problema dele. Então, me parece aqui que o melhor é nós enfrentarmos mesmo, já que a matéria ela pode ser enfrentada à guisa de jurisdição voluntária, né? Porque tem uma decisão lá judicial, tem recurso, e seguindo aqui o que outros tribunais estão fazendo, né? Aqui nós temos um campo que ele nos autoriza a fazer prevalecer a regra, né, da subsidiariedade da jurisdição civil. A competência aqui ela acaba que é residual da justiça comum. Então, presidente, eu vou aqui pedir todas as vênias a Vossa Excelência para dizer que, embora seja uma matéria que é de jurisdição voluntária, né, não há aí uma lide, né, mas tem uma sentença proferida pelo juiz, e de modo que, aqui em prestígio, né, do direito da parte, eu vou afastar essa questão de ordem, muito bem suscitada por Vossa Excelência, para julgar o processo. Aí eu acho que nós temos que submeter essa questão à decisão, né, para saber se nós julgamos ou não, ouvindo a desembargadora Oriana agora. Eu acho que é isso, não é isso, presidente?
É isso, presidente, mas eu acredito que a desembargadora Oriana já deixou bem claro o ponto de vista que comunga com Vossa Excelência, né? Eu vou manter o meu entendimento, desembargador, que me parece evidente que, até em nome da colegialidade, para que se promovam debates profícuos e não fiquemos nessas demandas predatórias, roçando todo dia esse mato alto que não para de crescer, eu acho que esse tipo de discussão é algo que enriquece esse tribunal. De sorte que eu vou manter a decisão da divergência já levantada e entender que o ideal seria a gente mandar isso para o quórum estendido e, quiçá, discussão até mais ampliada futuramente, para que possamos ter um consenso e estabelecer a melhor norte para o nosso tribunal. Aqui me parece que é questão de ordem só, né? Então, superada a questão de ordem, a gente avança no julgamento do processo, né? Perfeitamente. Bom, presidente, superada a questão de ordem, aí eu já vou pedir vênia aqui à minha queridíssima desembargadora Oriana, para entender, né, que a decisão judicial ela não pode se manter nesse caso. E digo aqui por quê, meninos, colegas. Vamos só lembrar. O imóvel, presidente, consiste em uma gleba de terra denominada Sítio São João, localizado no lote 198, gleba Pequiá Brejão, na margem direita da BR-222, altura do quilômetro 9 do município de Açailândia. Veja, ele foi objeto... Ela caiu a conexão? Não, né? Ela foi objeto, esse imóvel, desembargadora Sônia, de contrato de compra e venda entre os apelantes, ou seja, Oliveira Transporte e Logística Limitada e as partes que estão aqui, José Filho Bezerra, eles querem lá fazer o negócio, né? E veja, esse imóvel, ele está efetivamente em nome da pessoa jurídica, da empresa. No caso aqui, Sunil Irmãos Galete Limitada, né? Então, quem está aí negando a averbação da compra e venda é o titular do cartório, que entende que não é possível fazer a venda antes da liquidação das cotas pertencentes aos sócios falecidos, por meio de inventário, é o que ele coloca lá. Então, esse é o cerne da questão. Eu entendo que, portanto, aqui é saber definir se a empresa, a pessoa jurídica, pode vender, né, fazer alienação de um bem que é de propriedade dela, né, com sócios no seu quadro que já faleceram, ou se ela precisa de uma autorização judicial para fazer a venda. Eu estou aqui de logo, presidente, dizendo que cumpre esclarecer que não há no direito essa vedação legal para a pessoa jurídica formalizar o negócio, né? Sendo certo que, apesar do falecimento de alguns dos sócios, a sociedade permanece em pleno funcionamento, consoante previsão expressa na cláusula 10ª de seu contrato social. O que diz o contrato social da empresa? A sociedade não será dissolvida, consequentemente, não entrará em liquidação por motivo de falência, morte, insolvência, incapacidade ou retirada de qualquer dos sócios. É aquela sociedade de vínculo estável, ela torna isso aí absolutamente indiferente. O sócio faleceu, a coisa prossegue. Nós somos aqui empresa. E nós sabemos disso, né? Aquilo que antes era regra expressa e hoje se mantém no sistema como princípio, que é da separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Desse modo, em que pese a preocupação do titular do cartório, do primeiro ofício de Açailândia, que eu considero até louvável, né, em favor dos herdeiros, ele não poderia impor, né, para o registro do título de compra e venda de imóveis pelos apelados, requisitos que não são previstos na lei, no regulamento e nem em lugar nenhum, né? Aqui nós temos o princípio da legalidade, né, que claramente diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não for previsto em lei.
né? Isso porque os bens pertencentes à sociedade não se confundem com o patrimônio dos seus sócios, sendo a empresa a única proprietária dos imóveis registrados em seu nome. Aqui eu cito a doutrina do professor Fábio Ló Coelho, né, segundo a qual os bens integrantes do estabelecimento empresarial e outros eventualmente atribuídos à pessoa jurídica são de propriedade dela e não dos seus membros. Claro que sim, claro. Eu achei até que tivesse feito isso, porque eu vou encaminhar assim. Mas ele é isso aqui que eu estou lendo, né? Aí diz lá, ó, não existe comunhão ou condomínio dos sócios relativamente aos bens sociais. Sobre estes, os componentes da sociedade empresária não exercem nenhum direito de propriedade ou de outra natureza. A participação societária, no entanto, não se confunde com o conjunto de bens titularizados pela sociedade, nem com a sua parcela ideal. Trata-se definitivamente de patrimônios distintos, inconfundíveis e incomunicáveis, os dos sócios e da sociedade. Portanto, presidente desembargador Oriano, o que eu estou dizendo aqui? Que os eventuais herdeiros, esses que são sucessores dos sócios falecidos, eles não possuem nenhuma ingerência sobre as atividades da sociedade, que pode sim dispor de seu patrimônio conforme previsão estatutária, cláusula 6ª do contrato social, permitindo ao sócio administrador, que é o seu gerente, dar continuidade às atividades sociais. Ele está querendo alienar um bem que é da pessoa jurídica e que certamente é para ser utilizado em proveito da pessoa jurídica. Por fim, o processo de solução da apuração dos haveres é algo que corre à parte, que deve correr à parte, aqueles que são os herdeiros do valor das cotas sociais é que devem pedir, né? De modo que eu estou aqui, presidente, conhecendo e dando provimento ao recurso para determinar o cartório recorrido que promova a averbação do título de compra e venda do imóvel. O que acontece hoje, e essa foi a minha preocupação, viu, desembargadora Sônia, é que nós estamos impedindo o sujeito de fazer um negócio, né, que é importante para ele. Daqui a pouco ele não tem mais aí o adquirente que queira fazer a compra do imóvel, né? E nós estamos criando aqui, me parece que ainda que baseado nos melhores propósitos, um obstáculo aqui para esse empreendedor. Claro, meu voto é esse. Está votando pelo provimento do aterro. Não conhecimento. É provimento, né? Está em linha com o que o desembargador Paulo Welter votou? É nesse sentido que é o voto, é pelo provimento, conhecimento e provimento. Certo. Nesse ponto, eu acompanho a relatora e Vossa Excelência. Agora, fico na dúvida e confesso, e gostaria de compartilhar com os colegas, que se o fato na questão de ordem, ter votado em sentido contrário, aberto à divergência, não impacta na suspensão da proclamação do resultado até decisão ou se 2-1 é suficiente. Aqui, presidente, eu penso que não vai para o quórum expandido. Se nós estamos todos pelo provimento, não há. A questão de ordem é uma questão prejudicial, né, que foi superada. E eu acho até que a gente pode, comungando com essa preocupação de Vossa Excelência, oficiar aí a comissão, né, legislativa para que ela promova aí o regramento dessa matéria, né? Que aí resolve o problema. Mas eu penso que a gente tem que aqui resolver o problema desse cidadão que está querendo a solução do problema dele e que me parece que é urgente aqui, né? Antes que ele perca a oportunidade de negócio. Não, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista no mérito e concordo e comungo, e isso é objeto das minhas preocupações. Vossa Excelência sabe que eu tenho muita preocupação de quanto o Poder Judiciário interfere na vida das pessoas de forma indevida, muitas vezes, principalmente das empresas, porque não entendemos, muitas vezes não entendemos como funciona
funcionam as empresas, funciona o mercado, e muitas vezes damos decisões que impactam negativamente em todo um contexto societário que se desenvolve a partir do mercado. Então, eu confesso a Vossa Excelência que comungo inteiramente dessa sua preocupação, mas tenho a preocupação também, como Vossa Excelência, até porque é um mestre no processo civil, de ter um desvelo que não é tão grande, mas que tenho de ter esse velo ou essa preocupação de atentar para as regras processuais, porque ele é o caminho para que se promova a justiça de forma eficiente. Muitas vezes, e alguns colegas, e eu confesso a vocês que não desmerecendo o processo, longe de mim, muito pelo contrário, sei da sua importância, mas me atenho muito ao direito substantivo, porque acho que esse deve ser relevado, muitas vezes, em detrimento do processo, penso eu, quando atinge seus meios, mas tem essa preocupação. Mas eu acredito que essa sua solução de meio termo, e nós vamos, então, considerar, já que fiz a consulta a vocês e confesso que não sei qual seria o melhor caminho, já que ambos entendem que a questão de ordem, por ter sido julgada em maioria, resta possível o julgamento do apelo, e, nesse sentido, acompanhando pelo provimento do apelo, eu proclamo o resultado por maioria, pelo conhecimento e provimento do apelo nos termos do voto do relator. Eu acredito que findamos, né, nossa sessão. Doutor Fileno, muitíssimo obrigado por estar presente. Eu, infelizmente, não pude me fazer presente, mas espero que das outras vezes o senhor se faça presente. Também agradeço aos demais, àqueles que nos acompanharam até agora, e dando um até logo, porque tem Secretário para a senhora, desembargadora. Tem que fazer o sorteio, tem desembargador. sorteio. Desculpa, antes de encerrar, doutora Para o Sueli. quórum. Só um minuto. Presidente, eu quero pedir desculpas a Vossa Excelência e a desembargadora Oriana. Eu não consegui julgar todos os processos da nossa sessão virtual. Eu me empenhei ao máximo, mas não consegui. Assim, votei lá em vários, né? Em vários, mas faltou ainda uma outra leva que, infelizmente, aí já vai automaticamente, né? Fica adiada. Mas da próxima vez eu vou procurar me empenhar melhor. É muita coisa. Eu ainda sou daqueles. Tá certo. Eu vou agora sortear, tá? O quórum. Por favor. Tá. Desembargador Marcelo e desembargadora doutora Rosária. Perfeitamente. Então, estão sorteadas os dois colegas por quórum estendido. Declaro encerrada a sessão, desejando a todos um ótimo resto de semana.